for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Help me stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos nesse culto online. Confesso que a gente vai meio que se acostumando, né, a lidar com tudo isso e ao mesmo tempo o coração da gente quer fazer o culto de outro jeito, né? É sempre um conflito, pelo menos no meu é assim. Então, mas a gente vai se adequando às realidades, né? Quero pedir para que você pare a sua vida agora um pouquinho, né? Dá um tempo para a sua alma agora, que você possa adorar o Senhor conosco e ser abençoado com o que Deus tem para nós. Eu tenho
alguns recados importantes, porque a gente está voltando aí, mas eu vou deixar para o final do culto. Mas eu já gostaria que você, né, nesse começo de culto, já preparasse o seu coração aí para as coisas que nós vamos fazer, no nosso retorno, e depois eu vou dar as datas direitinho, e pedir para que Deus nos ajude, nos abençoe nesse sentido, e peço que você faça parte disso, tá certo? Ore ao Senhor, peça a graça do Senhor para todos nós, e hoje nós vamos começar o nosso culto, eu pelo menos, né, com o sentimento de ser o último culto que vai ser só online, né? O online vai continuar pelo jeito para sempre, mas só online, provavelmente esse vai ser o nosso último culto, né? Então busquemos a Deus juntos nesse sentido, para que isso seja verdade para nós, tá bom? Nós estamos vivendo aí agora, graças a Deus, né, um momento de chegada da vacina, e eu sou muito grato a Deus, porque nós pedimos tanto ao Senhor, né, para que isso acontecesse, que essa vacina chegasse. A gente não sabe de toda essa questão política, quando vai ser direito, como é que vai funcionar, mas o fato é que nos parece, pelo menos, que a vacina está aí, né, a imunização está chegando aí, está à nossa porta. Isso é muito bom, porque a gente pode retomar a vida, né? E isso é resposta de oração. Então, vamos continuar orando para que isso seja, de fato, uma bênção para as pessoas, né? Que essa vacina venha realmente resolver essa questão aí da Covid. Nós tivemos tantas dificuldades esse ano com essa questão da Covid, né? E tantas outras coisas. E eu estou com uma esperança muito grande no meu coração para que isso, de fato, seja uma solução. Eu quero ler um texto bíblico que está em Provérbios 3. Provérbios 3 diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. É bastante direto, né? Parece mesmo assim, parece não, é o pai falando com o filho, exortando o filho, direcionando o filho para que o filho não esqueça. Porque normalmente os mais jovens esquecem, né? Os mais jovens esquecem. Então, de cara aqui a gente já percebe que Provérbios foi escrito para os jovens, dos maduros para os jovens. E se tem algo que os jovens realmente fazem, não por maldade, nada disso, mas por conta da natureza, né, por conta da sua condição física, enfim, e tantas outras coisas, de esquecer os ensinos, de perder o que foi dito aí com toda a experiência que os mais velhos tiveram. E eu quero dizer isso para você não esquecer do que Deus já fez na sua vida, para você não esquecer dos sermões que te abençoaram, para você não esquecer as pessoas que te abençoaram, para você não esquecer que Deus tem uma grande obra na sua vida, para você não esqueça disso, né? Meu filho, não esqueças dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Boa memória significa vida pacífica. Boa memória vai te abençoar você ter uma vida mais pacificada, porque na hora das dificuldades você vai se lembrar de tudo que você ouviu, dos conselhos que você ouviu, das pessoas com as quais você cruzou no seu caminho. Então, fica aqui já, nesse começo de culto, para você não esquecer tudo aquilo que Deus já te deu. E lembrando que, como é o nosso culto, nós vamos passar por um período de louvor agora, e também a palavra em seguida, e depois nós temos também a nossa ceia, que você não esqueça esse culto. Esse culto não pode ser mais um na sua vida, né? Tem que ser um culto que você vai tirar algo dele, uma fala, seja no louvor, seja na ceia, seja na palavra, enfim, não importa. Você vai tirar algo, guardar para você, aí colocar aí no seu arquivo da sua lembrança. Então, que você seja uma pessoa muito prevenida, no sentido de não esquecer, né? Se prepare, guarde o seu coração,
curve o seu coração para tudo aquilo que você já ouviu e ainda vai ouvir. E guarde no seu coração. Não se esqueça. Esse é o grande recado desse começo de culto. Eu quero convidar a Wanda, a Rebeca para entoar louvores. Graças a Deus a gente tem esses momentos de adoração no culto, temos essa liberdade. E nós vamos fazer isso agora com o nosso, como diz o texto lá de Deuteronômio, na lei, né? Adorar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E assim nós vamos fazer agora. Deus abençoe você. Wanda, Beca. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia. E eu amo esse dia, porque eu amo a palavra de Deus. E nós não podemos deixar de falar desse dia especial, porque se você tem uma Bíblia na sua casa, alguém se dispôs a escrever, se dispôs a editar, se dispôs a imprimir. Muitos morreram por causa dessa palavra. Muitos até hoje sofrem porque não tem uma Bíblia em casa. Eu conheço pessoas que choram quando ganham uma Bíblia porque falam: esse era o meu sonho, ter uma Bíblia. E você talvez tenha Bíblias na sua casa e elas simplesmente estão lá, cheias de pó. Quero dizer para você, valorize essa palavra, porque vai chegar um tempo que não vamos ter mais tempo de ler. Leia com a tua família, medite na palavra do Senhor, como diz o Salmo 1. Medite na lei do Senhor de manhã, de tarde, de noite, todo o tempo. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, porque nós andamos pecando, errando, porque a palavra talvez não esteja guardada na maneira que ela deve ser guardada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua face, sobre a sua casa, e que todo louvor, Senhor, nesse dia seja para ti, Deus, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Senhor, coloque em nós, Senhor, o desejo de te servir cada vez mais, o compromisso, Senhor, o amor, Pai, pelo teu reino, o amor pelas almas, Senhor, porque isso é a palavra do Senhor que nos ensina. A palavra nos ensina isso, Senhor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Última ceia do ano, e eu te convido, se prepare. Wanda, eu não estou preparada. Não, dobre o teu joelho agora, peça perdão para o Senhor, fala: Jesus, me faz de novo, restaura a minha vida, me renova, Senhor, aceita o meu louvor. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Ah, Senhor, renova a nossa aliança nesse domingo, Pai. Nos ajuda como servos e servas, Senhor, a fazer a tua vontade, porque devemos seguir o exemplo do Cristo, apenas servir com alegria e amor. Aleluias. Canta ao Senhor, tu és soberano. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Declare com a sua boca: só o Senhor é Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
eu quero cantar mais um pedacinho, com uma declaração de amor para o Senhor, assim, ó. Senhor, e apesar dessa glória que tens, obrigada, Senhor, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Não há outro, Senhor. Obrigada, Jesus. Te amo, Senhor. Te amo, Pai. Te amo pela sua misericórdia que se renova mais uma vez na minha vida, nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, nos dado forças, Pai. Sabemos que toda força vem de Ti, Pai. Tudo é Teu, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. Aleluias. Adore ao Senhor na sua casa. Prepara já a mesa da ceia. Chama a sua família. Fala, vamos fazer uma ceia diferente hoje. Vamos entregar esse último mês ao Senhor de gratidão. Porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas. Te adoramos, Deus. E não há outro igual a Ti, Senhor. Só Tu és grande, Pai. A minha alma, Pai, Te ama, Senhor. Olha, Pai, para nós e ache em nós os verdadeiros adoradores, Senhor. Que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a nos despirmos de nós mesmos, Senhor. A deixarmos o nosso eu, Senhor, e servir a Ti de todo o coração. Não com palavras, Senhor, mas com ações e atitudes que engrandecem o Teu nome. Nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Adore-o. Ai, Pai, como eu Te amo, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar novamente. Grande é o Senhor, bem suave. Grande só Tu és, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Aleluias. A alegria de toda a terra.
luta contra o inimigo. Diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, meu Senhor, e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o único Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há outro Senhor. Senhor, continua sendo bom, continua sendo Deus, continua sendo Senhor. Ninguém e nada vai mudar quem tu és, Senhor. Nada, Senhor, muda a tua soberania. Nada, Senhor, muda o teu poder. Senhor, é imutável. Naquela cruz, Pai, o Senhor morria, Pai, por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja. E nós nos prostramos diante do Calvário agora, Senhor, e dizemos que não somos nada, que dependemos da tua graça e misericórdia, Senhor. Que amamos, Senhor, a ti, amamos a tua igreja, amamos os nossos irmãos e cantamos com alegria, Pai, que foi ali que o Senhor nos salvou. Aleluias. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu vou, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Te adoramos, Jesus. Não há outro igual a ti. Te adoro, Senhor, amado da nossa alma. Só tu és digno de todas as coisas, Senhor. Amém. Deus abençoe. Posso só desligar, Beca, por favor? Obrigado, querido. Obrigado, viu? Então vamos lá. Enfrentar o leão. Alô, alô, alô. Irmãos, muito bem, já louvamos o Senhor. Agora nós vamos entrar no momento da palavra. É um momento tão precioso, né? O momento do culto, o momento do louvor, que a gente adora a Deus em cânticos, né? E agora o momento da palavra, é o momento da gente aquietar e ouvir o que a palavra diz, né? Quando a Bíblia é explanada, aberta, a gente sempre, quem tem o Espírito Santo sempre vai perceber Deus falando de alguma forma, né? O quanto Deus fala a gente não sabe com cada um, mas nós sabemos que Deus fala, né? E por isso nós estamos aqui. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Gênesis 1:26, Gênesis 1:26, que diz, que fala sobre a criação, Gênesis 1:26, e também
no mesmo Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler versículos 15. Então, primeiro, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, vamos lá? E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, lembre-se bem dessa palavra, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela a terra. No capítulo 2, do ladinho aí, na mesma folha, né, do outro lado da Bíblia, dependendo do tamanho da Bíblia, você só vai virar uma página. Gênesis 2, 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Diante dessa leitura, agora nós sabemos mais ou menos qual é a direção da palavra. Eu gostaria de orar, pedir a bênção do Senhor para nós, para a sua vida, para que Deus nos dê a graça de falar da sua palavra. Senhor, obrigado pelo privilégio que tenho de falar da tua palavra e tantos outros homens que o Senhor levantou, homens e mulheres que o Senhor levantou para falar, anunciar da tua palavra, Senhor. A despeito de quem somos, das nossas dificuldades ainda, como gente, como ser humano, pedimos a tua ajuda, a tua graça, a tua bênção, para que possamos falar, Senhor. No teu nome que é bendito, amém. Muito bem, irmãos, quando a gente lê, quando a gente fala, né, quando a gente estuda sobre o Gênesis, uma das primeiras informações que nós temos, e está certo, não está errado não, né, é que logo se fala da criação de todas as coisas, do Éden, do Adão, da Eva, fala do começo da humanidade, mas também fala de um texto que é muito difícil de se entender. Não é um texto fácil, né? O Gênesis é um texto bastante complexo e que até hoje os teólogos aí, os estudiosos, estão quebrando cabeça para interpretar esse texto da melhor forma possível. Sabemos que existem muitas interpretações corretas, muitas interpretações não tão corretas assim, e também sabemos que existem interpretações nenhuma, zero, né? Muito ruim sobre o Gênesis, porque é um texto difícil mesmo, um texto complexo. Mas hoje eu quero fazer uma leitura aqui, focando algo que está no texto e que a gente precisa observar. O texto diz aqui que o homem foi chamado para ter domínio, tenha ele domínio, no capítulo 1, versículo 26. No 2, 15 diz que Deus o chamou, colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. E eu quero começar aqui contando uma história que, na verdade, acho que eu já falei aqui uma vez, não me lembro exatamente, eu acho que talvez uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu até usei dessa ilustração para a gente entender um pouco o Gênesis. O Gênesis, a criação, né, a narrativa do Gênesis, é muito parecida com alguém construindo um altar, né? Então Deus foi criando, Deus foi realizando, e conforme ele foi criando e realizando, é como se ele estivesse construindo um altar, né? Ele foi colocando ali os animais, toda a fauna, a flora, o sol em cima, a lua, as nuvens, ele foi criando um altar, e depois que estava tudo pronto, tudo certinho, tudo arrumadinho, aquele altar lindo, maravilhoso, e ele viu que tudo era muito bom, ele queria colocar ali a sua imagem, e aí ele coloca o homem ali, e por isso que o homem é chamado de coroa da criação. Deus olha e coloca ali naquele lugar que ele criou, coloca o homem, porque Deus não cabia ali. Deus não cabia na sua própria criação, porque Deus é maior que a sua própria criação. Mas Deus queria se ver dentro da sua criação. Então ele faz o homem, coloca o homem. E esse homem foi colocado ali, e aí cai no nosso texto, esse homem foi colocado ali para cuidar desse grande altar chamado criação, né? Esse homem foi colocado ali para cultivar e zelar, conforme o texto que nós lemos, né? Guardar, cultivar, dominar, sempre no bom sentido, de cuidar daquele local, cuidar daquele altar. Então Deus confiou a sua obra para nós. Deus confiou o seu grande altar, né? O seu primeiro altar, poderia dizer assim,
para que o homem cuidasse, o homem zelasse, né? Então, a gente lendo esse texto, a gente percebe que tudo que foi criado, até mesmo a criação de Deus, tudo que Deus fez requer cuidados. Tudo que Deus fez requer manutenção. Tudo que Deus fez precisa de ser cultivado. E no caso do Adão e Eva, eles precisavam dominar aquele local, cultivar o solo e ir cuidando daquilo e guardando aquilo. Então Deus colocou no ser humano, não deu só algo para ele cuidar, Deus também colocou em nós o senso de cuidado, de responsabilidade, porque até então ali o homem não sabia o que era isso. Porque Adão pegou tudo pronto. Adão não lutou por nada daquilo, chegou tudo pronto. Deus deu tudo pronto na mão dele e pediu para ele cuidar. Aí, a partir desse momento, ele começa a entender o que é responsabilidade. Então, Deus incutiu no ser humano isso que nós temos de cuidar, de zelar, né? De dar manutenção. Isso foi Deus que nos deu. Então, a gente percebe como que a obra de Deus é perfeita, né? Porque até isso foi Deus que nos deu. O que eu quero falar hoje, irmãos, né, e eu cheguei no ponto principal, e eu não quero falar muito hoje também, né? Hoje eu não quero mais gastar um tempo também com a ceia, então eu não quero falar tanto aqui, né? Ser tão longo na ministração da palavra. O que eu quero dizer para os irmãos hoje, e tenho, né, com o maior zelo, o maior cuidado de falar isso, é que toda a estrutura precisa de manutenção. Tudo que foi criado precisa de manutenção. O planeta que nós vivemos precisa de manutenção. Por isso que nós cristãos temos que zelar, né? Temos que cuidar. E não só o mundo, tudo aquilo que foi criado, né? Mas também a sua casa precisa ser cuidada, o seu trabalho, a sua profissão. Tudo requer cuidado, manutenção. A sua saúde precisa ser cuidada, o seu corpo precisa ser cuidado, né? A nossa vida com Deus precisa ser cuidado, precisa de manutenção, né? Alguns falam de renovação da fé, né? Renovação. Nós pertencemos a uma convenção que preza pela renovação espiritual. Então, tudo precisa de manutenção, né? A nossa caminhada precisa de cuidados especiais. Tudo requer cuidado, manutenção. E hoje eu quero dividir isso com os irmãos, porque aconteceu algo aqui no capítulo 3, e Deus já tinha colocado isso no coração de Adão e Eva, que eles precisavam dominar aquilo, toda aquela criação, precisavam cuidar de tudo aquilo que foi feito. Isso no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3, você percebe que parece que Adão e Eva não entenderam esse recado. No capítulo 3, diz lá assim, mas a serpente disse à mulher, a mulher respondeu à serpente, então a serpente disse à mulher. No capítulo 3, no versículo 1, 2 e 3, a criação de Deus, Adão e Eva, né, está ali batendo papo com a serpente. Não estava cuidando, não estava zelando, não estava fazendo aquilo que Deus estabeleceu para que eles fizessem. Eles estavam descuidados, distraídos com a criação que Deus tinha acabado de colocar na mão deles. E é um pouco assim muitas vezes, né, irmãos? A gente se descuida, a gente começa a se distrair, e é muito humano isso, né? E eu acho que isso, às vezes, Deus até permite para a gente acordar e dizer, você está distraído. Puxa vida, é verdade, eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Adão e Eva não cuidou daquilo que havia sido colocado na mão deles, e por isso nós pagamos a conta até hoje, né? Deus faz toda a criação, constrói tudo aquilo, coloca o homem ali como coroa da criação, dá essa responsabilidade para eles, pede para eles cuidarem, zelarem, mas por algum momento no capítulo 3 eles se distraem e abrem mão desse cuidado e começa a bater papo com quem jamais deveria bater papo, com a serpente. Então, nós precisamos cuidar do que Deus deu para nós, né? Somos cuidadores de Deus, eu sempre falo isso, nós somos cooperadores de Deus para colocar ordem no caos. Deus nos chamou para isso. Nós precisamos ter esse zelo. Eu, como pastor, preciso cuidar da minha fé, e eu preciso cuidar, como Paulo disse para Timóteo lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, Paulo fala para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Então requer cuidados mesmo, tudo precisa de cuidados, né? A minha fé precisa de cuidados, a igreja que nós vivemos, a igreja que nós congregamos precisa de cuidado. Nós estamos cuidando aqui do prédio da igreja, trabalhando aqui, cuidando duramente. Tudo requer cuidado, tudo precisa de manutenção. E eu vim dizer isso para você hoje, para que você faça isto com a sua vida, com as coisas que você tem, com tudo aquilo que Deus deu a você e ainda o que Deus vai dar a você. Cuide do seu ministério. Você cristão, né, não seja relapso, né, cuide dos seus dons, daquilo que Deus te deu como ferramenta de trabalho. Né? Você que tem um chamado para ser ministro, procure estudar, manusear a Bíblia com cuidado. Você que tem um chamado para ser professor, manuseie os seus livros, e como Paulo diz, né, os livros e os pergaminhos com cuidado. Você que tem um chamado pastoral, faça isso com zelo. Você que tem chamado com louvor, faça com excelência. Você que tem um chamado para ser missionário, faça com fervor. Você que tem chamado para qualquer tipo de obra que você foi chamado, faça com zelo, faça com amor, porque foi isso que Deus deu a mim e deu a você. Todos nós precisamos de tomar cuidado com o que Deus deu para nós. Pastor, mas eu já cuido, então cuide mais um pouquinho. Pastor, mas olha, eu faço tudo com excelência, faz mais um pouquinho, porque para isso que nós fomos chamados, até porque Ele merece mesmo. O Senhor merece. Nós não fazemos para homens. Irmãos, tem dia que eu estou tão cansado, que eu não quero fazer nem para mim, que dirá para alguém, muitas vezes. Tem dia que eu estou principalmente numa época como nós estamos vivendo agora, pandemia, esse processo nosso de mudança, foi tão difícil para mim, irmãos. Os irmãos não têm ideia, muitas vezes. Foi tão difícil para mim, tão agudo para mim, foi um sofrimento atroz. Esse período de entregar o prédio lá, de vir para cá, começar a obra aqui, tudo isso que está acontecendo, tudo é muito duro, custa lágrimas. Muitas vezes eu falei, Deus, eu não quero fazer isso para mim, eu não quero fazer isso para ninguém mais, eu quero fazer isso para o Senhor, porque é a única motivação que eu tenho, e eu quero fazer isso da melhor forma que eu puder, e eu estou um caco. Tinha dia, irmãos, desculpa a expressão, que eu estava um bagaço, quase morto de cansaço, esgotamento quase que total, espiritual, psicológico, físico. E às vezes eu ficava esperando algum irmão, desculpa até falar isso, você que é da nossa igreja, esperando você vir aqui, você, meu irmão, minha irmã, esperando para que você viesse aqui, bater um papo, conversar, vir orar comigo aqui. Quantas vezes, né, eu chamei, quando eu chamo você para vir aqui para conversar e tal, é porque eu também preciso de conversar com você, né? Pastor, mas eu não tenho problema, não tenho o que fazer. Então, mas às vezes eu estou precisando que você venha, para a gente bater um papo, para você me animar também. Eu preciso de ouvir você. Exerça o seu ministério com excelência. As pessoas precisam de você. O pastor também precisa de você, de um bate-papo seu. E eu me lembro que alguns dias eu falei, Deus, eu não quero fazer isso para mim. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não preciso disso aqui. Eu não preciso de construir isso aqui, eu não preciso disso para mim. Eu não preciso. E eu percebo que eu também não preciso fazer isso para as pessoas, porque talvez não seja a única casa que Deus tenha. Deus tem muitas casas construídas no mundo inteiro. Eu vejo catedrais que foram construídas no mundo inteiro. Por falta de casa física, parede, Deus não tem esse problema. Falta de casa não é. E eu falei assim, é mais uma casa que nós estamos construindo, então essa casa também não vai fazer falta para Deus. Né? Então eu paro e penso, eu fico pensando, mas eu tenho um chamado, Deus me colocou isso nas mãos. E eu estando cansado ou não, com vontade ou não, eu tenho que honrar esse compromisso que eu tenho com Deus e fazer da melhor forma possível, eu tenho que zelar por isso, eu preciso cuidar disso. E é isso que eu tenho feito todo esse tempo. A igreja vai para 10 anos, eu tenho tentado fazer, tentado acertar, apesar de todos os meus erros. E se um dia alguém me apontar o dedo e dizer que eu errei, é verdade, muitas vezes eu errei. Se um dia alguém me disser que eu não soube fazer, é verdade, muitas vezes eu não sei fazer mesmo. Se um dia alguém me falar que eu não fiz de acordo como deveria ter feito, é verdade, porque nem sempre eu sei como deve ser feito. Mas ninguém nunca vai poder me acusar
de que eu fiz com mal vontade, ou seja lá como for, que Ele não fez com excelência, dentro daquilo que eu podia, dentro daquilo que estava no meu alcance, eu fiz da melhor forma que eu podia, eu cuidei da melhor forma que eu podia, eu coloquei o meu coração, toda a minha alma em tudo que eu estava fazendo para o Senhor. E esse é, na verdade, o grande não mistério, mas o grande ministério. E até mistério também. Porque não é uma parede bonita, não é algo que é visível que mantém um ministério bom, ou bonito, ou bem feito. Mas é o ímpeto que o pastor tem, o desejo que o pastor tem, a vontade que a pessoa tem de fazer a obra de Deus com excelência e guardar e fazer da melhor forma possível e tentar, como diz o texto, conservar o que Deus já deu. Nós precisamos disso, irmãos. Eu preciso disso. Nós precisamos olhar, para tudo que Deus já deu para nós. Nós precisamos cuidar da criação de Deus, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar do nosso trabalho, dos nossos dons. Por exemplo, quantos sermões você já ouviu nesse tempo de cristão que você tem? Eu tenho 26, 27 anos de cristão. Quantos sermões eu já ouvi, quantos livros eu já li, eu sei mais ou menos. Quantos textos eu já li, quanto de Bíblia eu já li. Quantos versículos eu tenho dentro do meu coração? Eu tenho digamos, um tempo de leitura, e eu tenho, digamos, uma bagagem dentro de mim que o próprio Deus me deu. Mas o quanto eu estou zelando por esse conhecimento, por tudo que Deus me deu, pelos sermões que eu ouvi que abençoou a minha vida, pelos livros que eu li e que abençoou a minha vida, as pessoas que me aconselharam e que eu ouvi que abençoaram a minha vida, e isso foi sendo guardado em mim. Hoje eu tenho, digamos, uma dispensa cheia de coisas boas que eu aprendi. O que eu estou fazendo com essa dispensa cheia de coisas boas que Deus me deu? Eu preciso cuidar disso, eu preciso zelar por isso, eu preciso guardar, preciso conservar isso, porque isso é que me mantém de pé. Eu preciso dominar isso de certa forma, eu preciso saber o que eu faço com isso, com o que Deus me deu, E eu quero aqui, irmãos, de forma muito breve, levantar aqui algumas questões, alguns pontos que eu acho que são fundamentais na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, naquilo que nós fazemos. Levantar aqui alguns pontos, e existem muitos outros, mas eu entendi, sim, preparando o sermão, que esses aqui eram os principais que nós temos que observar para que a gente possa cuidar, para a gente se manter em pé, irmãos, principalmente nesses dias difíceis que vivemos, nesses dias conturbados que vivemos. Esse ataque, que nós recebemos, seja de todo lado, de toda ordem, Eu elenquei aqui, separei aqui algumas questões que nós precisamos observar e guardar e prestar atenção nisso, porque é isso que vai te ajudar a conservar a sua fé, a sua vida espiritual. Primeiro, o que é que você está fazendo com os seus dons? Os dons, como você está lidando com eles? Deus deu isso a você, você precisa zelar do seu dom, você precisa exercitar o seu dom, você precisa colocar os seus dons em evidência. Como você tem lidado com os seus dons? Como você tem cuidado dos seus dons? Os dons não significam nada para você, então significa que a sua espiritualidade precisa de reparos urgentes. A sua vida espiritual precisa de cuidados urgentes. Outra questão importante que nós temos que observar, irmãos, quase que diariamente, para que a gente se mantenha saudável na presença do Senhor. Por exemplo, a volta de Jesus. O que a volta de Jesus significa para você? Você está esperando Jesus voltar? A noiva, nós somos a noiva de Jesus. A noiva está esperando Jesus voltar, porque se a noiva não está esperando Jesus voltar, então a noiva está perdida. A noiva está alienada. Se eu não desejo a volta de Jesus, se você nem pensa nisso, se nós não consideramos a volta de Jesus, então todos nós, de igual forma, estamos alienados de tudo o que nós precisamos para manter a nossa vida espiritual de pé. Uma outra questão, que uma coisa é muito ligada à outra, o que o céu significa para você?
Não se esqueça que Jesus era do céu, veio do céu e voltou para o céu e voltou para lá para preparar lugar para mim e para você. O que você pensa sobre isso? Qual a importância que você dá para isto? O que o céu representa para você? Você tem guardado isso com zelo? Você tem esperança de ir para o céu? Você acredita no céu? Pois é, se você não acredita, se nós não acreditamos mais, então nós estamos lá na UTI espiritual. Nós estamos muito maus e a nossa espiritualidade precisa ser cuidada, reformada, passada por uma série de manutenções. Se nós não observamos minimamente o que eu disse aqui, então a nossa espiritualidade precisa urgentemente de cuidados reparadores. O que significa, o que você pensa sobre o inferno? Eu sei que é um pouco estranho falar isso no meio da mensagem, e hoje falar do inferno é muito estranho. Não é nem politicamente correto, não é nem pastoralmente correto falar do inferno hoje para as pessoas, porque as pessoas têm horror a isso, né? As pessoas querem ouvir outras coisas. Mas o que o inferno significa para você? Se eu não valorizo o céu, logo eu desacreditei também o inferno. E Jesus gastou uma boa parte do seu ministério falando do inferno. Ele citou o inferno várias vezes. O que a sua igreja significa para você? Né? Você que congrega conosco, meu irmão e minha irmã, o que a igreja significa para você? Está dando graças a Deus porque não precisa vir na igreja? Se você pensa assim, então a sua espiritualidade precisa de manutenção e reparo urgente. Urgente. Porque confesso a você, viu? Confesso a você que a parte mais dura, para mim pelo menos, de todo esse processo foi não poder estar me reunindo com os irmãos. Foi a parte mais terrível para mim. E eu sinto falta de estar com os irmãos. Sinto falta de estar junto com os irmãos. Ah, pastor, então por que o senhor não me visitou? Então, o senhor estava com tanta saudade de mim. Eu sei que você pensou isso aí em casa. Mas você não pode se esquecer que, na época de pandemia, eu não podia ir na casa de ninguém assim, ir na casa de todo mundo, de forma tão franca e aberta. Não posso, ainda não posso. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Né? A Igreja Batista Confessante de Cristo, nós prezamos por uma boa palavra, né? Aqui não tem grandes pregadores, nem eu sou, e nem quero ser, não tenho a menor pretensão, mas nós prezamos por uma boa palavra, né? Por uma seriedade do nosso trabalho, e eu conto com você para que a nossa igreja caminhe. Vamos voltar agora com os cultos presenciais, e o que isso significa para você? Né? Tem gente que já está com medo da escala que eu vou mandar, que eu vou começar a escalar pessoas. E eu sei que está, porque o Espírito Santo já falou comigo sobre isso. Você vai mandar escala, as pessoas vão torcer o nariz. E aí eu fico pensando aqui, como é que a gente faz, né, com tudo isso aqui que eu apresentei aqui. E se conforme eu fui apresentando, você demorou para pensar, então é porque tem reparos para fazer. Por exemplo, nessa época de pandemia, online para lá, online para cá, você ouviu tantas pregações, tanta gente. É verdade, existe gente boa na internet, é verdade, lógico, tem alguns que eu até recomendo, e principalmente pastores que eu conheço, recomendo. Mas eu sei de gente que escuta todo mundo. O que você tem feito com a sua alma? Exposto a sua alma assim? Né? Não abra a sua alma desse jeito para todo mundo. Por exemplo, hoje é dia de ceia. O que a ceia ainda significa para nós como igreja? O que a ceia significa? É mais um culto para comer um pedacinho de pão e tomar um suco? Não, irmãos. Nós fazemos isso porque ele, primeiro que ele ordenou, fazer isso, ele disse, fazer isto em memória de mim. Porque nós precisamos lembrar do que aconteceu na cruz, meu irmão e minha irmã. A sua lembrança da cruz, presta atenção nisso. O Espírito Santo, um dos primeiros atos, e eu falo isso sem nenhum medo de errar, porque eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu conheço muita gente séria, estudei com muita gente séria, caminhei com muita gente séria, e é unânime entre eles. Se tem algo que o Espírito Santo te faz lembrar, na hora que você começa a tomar caminhos errados, é da cruz.
Quando a gente começa a tomar caminhos errados e tal, e aí o Espírito Santo olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz, alguém morreu lá no seu lugar, olha para a cruz, você não sabe ir para a cruz sozinho, eu te levo, vamos com você, eu vou junto com você, eu caminho com você, eu te levo novamente aos pés da cruz para você olhar no rosto daquele que foi sangrado lá no teu lugar. O que a ceia representa para nós? A ceia representa que o Imaculado, o Santo, 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 foi crucificado ali no nosso lugar. Como foi dito aqui, hoje é o dia da Bíblia, né? O que a Bíblia ainda representa para mim e para você? Quantas vezes você abre esse texto na semana? Quantas vezes você estuda esse texto? Quantas vezes você leu o que significa a Bíblia para você? O meu desejo é que você pense sobre cada detalhe, cada apontamento que eu fui fazendo aqui, porque com certeza em algum desses pontos você precisa de reparo. Todos nós precisamos de reparos e de manutenção. E Deus disse muito claramente lá no Gênesis que nós temos que ter domínio sobre o que Deus deu para nós. Domínio no bom sentido. Domínio no sentido de olhar, estar de olho, cuidar e preservar, dar manutenção sobre tudo o que Deus deu para nós. Eu quero encerrar levantando mais um ponto aqui, uma questão. Eu elenquei aqui pelo menos 10 motivos, mas tem algo que é preciso ser lembrado. A questão do agradecimento, irmãos. Hoje de manhã eu mandei um vídeo para vocês. Eu espero que você tenha visto, porque talvez você nem vê mais as minhas mensagens. Talvez você nem assistiu o vídeo que eu mandei. E você pode ter certeza, se eu mandei, é porque eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu tenho outros grupos onde a gente brinca, onde a gente manda... a gente brinca para te descontrair. Eu tenho outros grupos. Mas da igreja, eu sempre mando algo que vai abençoar você. Sempre para te orientar de alguma forma. E hoje eu mandei um vídeo para você, eu nem me lembro, acho que foi da convenção que eu recebi. Eu mandei um vídeo de um senhorzinho italiano que teve Covid e ele foi internado, passou muito mal. E aí foi bem no começo da epidemia e não tinha respiradores para todo mundo, mas por algum motivo, né? Enfim, outros morreram porque não tinha respirador, mas esse senhor foi colocado no respirador e ele sobreviveu. E aí, quando ele recuperou a saúde, que ele foi voltar para casa, o hospital apresentou a conta. Eu achei justo, porque o hospital tem despesa, paga funcionário, etc. e tal, e não tinha respirador. E tudo aquilo ia apresentar uma conta para ele pagar do uso do respirador. Não estou aqui criticando de forma nenhuma o hospital, de forma nenhuma. Porque o hospital tem as suas responsabilidades também. Mas aquele homem parou e pensou e falou, eu tenho que pagar pelo ar que eu respirei, e o hospital disse, não pelo ar, mas o senhor tem que pagar pela máquina. Nós alugamos ela para o senhor. E ele parou, e aquele homem começou a chorar. E ele falou, eu fiquei X dias dependendo de um respirador, e eu tenho que pagar, acho que era 500 euros, pelo aluguel do respirador. E ele falou, o senhor está chorando por quê? Ele falou, não é pelo dinheiro. Mas eu preciso agradecer a Deus, porque eu tenho quase 90 anos. E Deus me deu o ar sempre de graça. E eu nunca agradeci. E eu fiquei aqui uma semana respirando, dependendo de uma máquina, e eu tenho que pagar. E eu preciso ser mais grato a Deus por tudo que Ele me deu. É disso que eu estou falando, irmãos. Agradeça a Deus por tudo que Deus deu a você. Cuide do que Deus deu a você. Talvez você se ache a pior pessoa do mundo. Não. Você é uma pessoa muito abençoada. É só você prestar atenção. Aquele homem se entristeceu porque ele tinha quase 90 anos. E ele nunca tinha agradecido a Deus pelo ar que ele respirava de graça. E ele só percebeu isso quando ele teve que pagar 500 euros. Porque uma máquina respirou no lugar dele para que ele não morresse uma semana. Isso choca a gente. Isso nos coloca numa posição, numa situação vergonhosa. Porque nós somos muito abençoados, irmãos.
E talvez você nunca agradeceu a Deus por tudo que Deus já te deu. Que você nem cuidou do que Ele te deu. Você não conservou o que Ele te deu. Eu quero encerrar lendo um texto de Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, 7, 8. Diz assim, vou repetir para você, se você quiser guardar, escrever na sua Bíblia. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, não importa se é no celular, se é no sua Bíblia de papel, não tem problema. Provérbios 2, 7 e 8 diz assim, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus coloque em nós um coração mais grato. Que Deus coloque em nós, aumente o nosso senso de responsabilidade, né? O nosso senso de cuidado, o nosso senso de preservação mesmo, né? De cuidar daquilo que Ele deu para nós. Não estou dizendo que você nunca vai errar, não estou dizendo que você nunca vai falhar nessa questão. Nós falhamos, mas eu vim aqui lembrar você que você tem motivos suficientes, você tem elementos suficientes, você tem tudo mais do que suficiente para você agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. Que Deus te ajude e capacite você para você preservar e guardar o que Ele mesmo te deu. Eu quero passar por um momento agora momento da ceia. Quero dividir com os meus irmãos que estão aqui, o Marcelo, a Wanda, a Beca, a Cate, e agora eu vou na ordem ao contrário, com a Cate, com a Beca, com a Wanda, com o Marcelo, com o Bill e o Bill. E o Bill também. Pode ficar lá, não tem problema, pode ficar aqui também, não tem problema. Importante é a gente participar junto. Aí eu vou pedir uma ajudinha aí para os irmãos ajudar a servir o Marcelo. Isso, e a Wanda, e a Rebeca, e o Bill. Isso aqui é o meu, é o nosso, né? Vem cá então. Eu quero ler o texto que nós costumeiramente lemos com relação à ceia. Eu vou pedir para você separar aí o teu pão, o teu suco e dizer para os irmãos que eu vou falar algo que é redundante. Fala, pastor, eu já sei disso. E isso aí eu escuto todo o pastor falando. Eu quero dizer para os irmãos que eu amo essa igreja, amo os irmãos de verdade. Vocês são a razão do ministério que Deus me deu e tenho trabalhado o melhor que eu posso e feito tudo que eu posso para preservar isso, né? Então eu acho que é importante, tenho certeza que é importante que você também tenha esse sentimento. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, pois eu vou ler o texto e em seguida nós vamos participar diretamente, tá bom? E você em casa, eu peço que você faça isso também, tá bom? Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui. Eu quero orar consagrando os elementos, né? Esse suco e o pão, que representa o sangue, e a carne, o corpo de Jesus. Senhor, nós apresentamos esses elementos. Rogamos a Ti, Senhor, rogo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, porque estamos no mesmo barco, no barco chamado Reino de Deus.
num barco que às vezes a gente sente se mexer e parece que em alguns momentos parece que o vento vai nos derrubar, mas todos nós na mesma condição estamos aqui dependentes do Senhor, estamos irmanados no Senhor e todos nós queremos participar da ceia com o mesmo sentimento, com a mesma intenção, com a mesma fé no coração e com o mesmo respeito e reverência que temos pelo Senhor. Nós apresentamos este suco ao Senhor, este pão ao Senhor, que representa a tua carne e o teu sangue derramado. E nós sabemos e lembramos a tua fala, Jesus: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos, não tem parte comigo. Por isso nós queremos fazer parte com o Senhor, dividindo e participando, comendo e bebendo, Senhor, do teu sangue e da tua carne nós comeremos, no teu nome que é bendito. Amém. Seu pão, esse suco é seu, esse suco é meu. Aí eu vou pedir para a família Satriani Rosa, ou Rosa Satriani, qual que vem primeiro? Acho que é Satriani Rosa, né? A família Satriani, que fiquem juntos ali e nós vamos participar juntos aqui. Eu vou ler só o texto que fala do cálice e do pão, tá certo? Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, podemos comer do pão, representa a carne do Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Participemos. Senhor, te louvamos por tua misericórdia. Te louvamos porque temos o privilégio de nos encontrarmos no Senhor. Oramos por todas as famílias que estão conosco agora, os irmãos, as irmãs, enfim, todos, do mais idoso ao mais jovem, até aquela criança que ainda não nasceu. Que a tua bênção cheguem a todos de igual modo, de igual forma, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tua misericórdia. Obrigado pelo espaço que nós temos aqui, Senhor, de poder falar com os irmãos. Obrigado porque nós estamos retornando, Senhor. E nós queremos fazer tudo com muita responsabilidade. Nós queremos fazer com todo o cuidado que está ao nosso alcance, Senhor. Abençoa a nossa igreja e todas as igrejas que estão te servindo e te buscando de todo o coração. Muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas e nós queremos ver isso. Nós queremos perceber isso para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero... tem algum louvor? Pode ir direto, né? Pode ir direto. Tá. Os irmãos, com certeza, se já não receberam, vão receber aí uma cartinha. Né? Nós mandamos uma cartinha, porque nós temos aqui o online, né? Às vezes eu olho para cá, irmãos, porque tem sempre alguém me chamando, alguém tirando foto, então às vezes eu fico meio perdido, assim, sabe? Então, mas tudo isso faz parte, graças a Deus. Você vai receber uma cartinha na sua casa e de Feliz Natal, né? Tudo aquilo que nós gostamos de ouvir nessa época, né? Um texto que fala de Jesus, e é uma maneira da gente chegar perto de você, né? Aqui pela online e também com a cartinha, né? De alguma forma a gente tenta chegar perto de você, tá certo? Então você vai receber aí e receba com muito amor, tá bom? Nós acho que nós não erramos o endereço de ninguém, o endereço de nenhum dos irmãos. Nós tentamos acertar os endereços direitinho, né? Às vezes pode ocorrer que a gente escreveu algum número errado, algum CEP, enfim, isso pode ocorrer. Se isso por um acaso ocorrer, nos perdoe, tá bom? Então, mas com certeza nós tomamos todo o cuidado e você vai receber na sua casa, tá bom? Quero lembrar também que domingo que vem, dia 20, será o nosso retorno do culto presencial. Vai ser ainda um pouco precário. Nós estamos agora num período de rebocar, né, as paredes e tal.
Os banheiros lá em cima ainda vai demorar talvez uma semaninha mesmo, 2 talvez, para ficar pronto. Mas nós temos banheiro aqui embaixo, nós já vamos levar as cadeiras lá para cima. Lembrando os irmãos que o chão nosso lá na parte de cima está bastante irregular ainda, mas nós vamos tomar todo o cuidado, colocar as cadeiras mais no centro, na parte mais que não tem tanta irregularidade assim, e dá para nós participarmos sim de um culto presencial com todo o cuidado. Nós vamos ter álcool, nós vamos ter medidor de temperatura, nós vamos fazer tudo aquilo que as autoridades mandam e então entendo que seja o nosso momento. Os irmãos sabem muito bem, né? E, com certeza, aí no seu bairro você já viu algumas igrejas que já voltaram faz muito tempo. Da nossa convenção, praticamente, até onde eu sei, todas as igrejas já voltaram. Os cultos estão ocorrendo naturalmente, com todos os cuidados, claro, e ainda por conta da falta do templo, nós, pelo menos é o que eu acho, né, penso, nós somos a última igreja a estar voltando. Por isso que entendo que é o nosso momento de voltar. Essa semana eu já vou mandar uma escalinha para os irmãos que vai abrir culto, né, o louvor direitinho, como a gente sempre fez. E conto com você, conto com a sua presença. Nós vamos tomar todo o cuidado, né, para que não tenha excesso de pessoas. Nós vamos ver lá quantas cadeiras cabem. Eu vou mandar na semana quantas pessoas podem vir. E aí nós vamos trabalhar com toda a honestidade. Olha, não dá mais para vir porque já as cadeiras estão ocupadas. Pelo menos assim espero. Então, se você não puder vir num culto esse domingo, aí eu falo com os irmãos que já vieram nesse, para dar lugar para você vir no outro. Não tem nenhum problema. Sem nenhum problema. Isso. Isso, então. E nós vamos dar direitinho o telefone para você confirmar a presença, para ficar tudo certinho, como todo mundo está fazendo. Nós queremos fazer tudo certo, tá bom? E em março, irmãos, né? Vamos ver como é que vai estar a questão da vacina. Eu espero que já vai estar num processo grande de vacinação, né? Nós vamos começar o nosso culto pela manhã, às 10 horas. Então, se você não pode vir à tarde, você pode vir às 10 da manhã, você pode vir às 17, ou vice-versa, tá bom? Ore por isso, irmãos, é muito importante isso para nós, viu? É muito importante para a sua vida espiritual também, ok? Isso é fundamental para todos nós. Então, é isso. Então, domingo que vem, estamos de volta aí com o nosso culto presencial e online também, claro. E na semana eu vou passando todas as orientações, colocar na rede nossa, e você vai receber toda a orientação que você precisa, tá bom? Já conversei com 3 famílias essa semana, que já vão estar aí semana que vem. Conversamos com mais uma hoje, família que vão estar aqui também semana que vem. Então, pessoal, alguns irmãos que eu tenho conversado nesse sentido, eles estão querendo voltar. Isso é muito bom. Graças a Deus, porque a gente pode se ver, né? A gente pode orar um pelo outro, mesmo sem chegar perto, mas a gente pode se ver. Gente gosta de gente, né? Deus gosta de gente. Ele gosta tanto de gente que ele deixou a sua glória e veio do corpo de um judeu como gente. De tanto que ele gosta de gente. Então, pastor gosta de gente. Cristão sério, amoroso, gosta de gente. Né? É assim que funciona. É assim mesmo. Porque o evangelho é o outro. O cristianismo é sempre o outro. O outro é sempre muito importante. Por isso, a importância de nós voltarmos. Tá bom? Muito bem. Quarta-feira é o nosso tempo de oração. Continuamos firmes aí. E peço que você venha, se você que pode, venha participar, tá bom? Presencialmente e também online, ok? Acho que não esqueci nada, acho que não, ok? Deus abençoe os irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje com você, agora e sempre. Que você tenha uma semana muito abençoada, que Deus possa te abençoar, que tudo de bom venha sobre você nesta semana, tá bom? Fique na paz e nele sempre. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken parts.